Bom, vamos lá, vamos seguir. Esse aqui é o terceiro vídeo sobre esse assunto que a gente vem discutindo. E aqui eu começo tratando da tecnologia Hypertransport, que não tem nada a ver com aquela HT da Intel, tá? Tratando de AMD Hypertransport. O que acontece? Essa tecnologia que já era usada em famílias anteriores da AMD e foi continuada na Bulldozer, né? Só que na versão 3.1. Tá aqui, ó. A tecnologia Hypertransport do Athlon 64 era um controlador de memória integrado no processador, o que reduzia a dependência de um bom chipset para a comunicação da memória, né? Comunicação memória-processador. Basicamente ocorria a eliminação do FSB, né? Bom, a TLB, o TBL, Translation Local Side Buffers, também foi aumentada, o que melhorou o Brand Prediction, tá? É o mesmo Athlon 64FX sem trava no multiplicador, permitindo altas taxas de overclock. Bom, resumindo a missa, o que nos importa aqui do Hypertransport? Eu sei que ele existe, eu sei que ele funciona e ele faz o que? Facilita a comunicação memória RAM e processador, me faz ganhar tempo. Lembrando, não tem nada a ver com a tecnologia HT, tá? Lá da Intel. Aqui no caso da AMD é comunicação, memória, processador e o nome da tecnologia é Hypertransport ou Hypertransport, tá? Como ela facilita essa comunicação, é natural que ela vá ser usada para diminuir a latência da memória, de acesso à memória RAM, né? Naturalmente, menos latência é menos tempo de acesso à memória. Eu tanto consigo buscar quanto devolver os dados que são solicitados de forma mais rápida, tá? Esses dados aqui, o Santana, são daquele arquivo que você me mandou, do Kyle Hoffman, tá? Então, tem outras coisas que eu peguei aqui. Aí eu vou seguindo, ó. Só para confirmar, a data de introdução, né, desse processador no mercado é outubro mesmo, só que o dia é dia 12, tá? Não é o dia que ele foi produzido, é o dia que ele de fato entrou no mercado. A família dele é AMD FX Series, tá? Eu vi uns processadores mais antigos que se encaixavam sempre na família K7, K8, K9, quer dizer, eu vi K8, não vi K9, né? Eu vi K7, K8, K10 e K11. Eu não achei se existe alguma dessas famílias que o Bulldozer, essa microarquitetura se encaixa, tá? Mas em outros estudos eu vi que eles colocam como família 15, só isso, tá? Então, que mesmo em algum ponto, tá aqui, ó. Aí tem uns exemplos, né? O Fena é da família K10, o processador Lano é da K11 e o nosso FX4100 coloca-se como família 15, somente 15, não K15, tá? Bom, mas é aquela questão, é só um nome, não nos importa colocar isso no trabalho. Relembrando aqui, ó, lá da tecnologia Hypertransport, né? A versão é 3.1, beleza? Tá, uma coisa que a gente vai ter que passar a fazer. Aqui eu tenho a microarquitetura Bulldozer, a plataforma Scorpius e o processador, né? Ele é o Core, na verdade, Zambezi. Em alguns momentos a gente usou a palavra arquitetura, lá naquela primeira versão do arquivo, do nosso artigo, na verdade. Só que isso é um processador que já está sendo usado na arquitetura dos PCs. Então, se eu uso arquitetura, é algo muito vasto. Quando eu coloco a microarquitetura do processador, é mais tranquilo, por quê? Porque eu sei que é uma coisa relacionada somente a ele, é algo menor. Então, quando nós citarmos no trabalho, vamos tentar colocar microarquitetura, acaba sendo mais fácil.
A largura de dados, né? Até coloquei assim, ó. Creio que possa ser chamada de largura de banda, tá? Ou algo parecido, aqui, ó. Creio que possa ser chamado de largura de banda ou algo parecido. O termo original, data width, tá? 64 bits. Então, um processador de 64 bits. Ah, quero trabalhar 32. Posso. Olha, como qualquer outro processador, você pode crer que aqui não vai ter problema. Então, qual é a largura de dados dele? 64 bits. Bom, seguindo aqui, só acertar aqui. Essa é uma informação que agora eu tenho que colocar certinha. O número de cores desse processador, cores físicos, são realmente 4, tá certo? Então aqui, ó, até coloquei, ó, corrigindo essa informação para o Santana, né? Bom, tá, que mais? Número de threads, 4. Unidade de ponto flutuante, tá? Isso aqui é interessante, beleza? Só para lembrar. A unidade de ponto flutuante é o hardware dedicado a executar operações matemáticas de dados representados em ponto flutuante em um computador. Então, quando eu falo de unidade de ponto flutuante, que é essa unidade matemática, eu tenho sim, ó, ela é integrada, compartilhada entre cada par de cores. Então, a cada 2 cores eu tenho uma unidade de ponto flutuante, tá? Quanto a cache, nessa reportagem lá do... como é que é o nome do site? Eu não vou lembrar, mas é do Carlos Yus. Lá tem outras informações sobre a memória, mas é o que a gente havia discutido. Cache L1, 2 de 64 kilobytes, né? Two-way associative, né? Compartilhada com a cache de instruções, e outras 4 unidades de 16 kilobytes, four-way associative para o cache de dados. Cache L2, ó, 2 unidades de 2 MB cada, trabalhando com 16-way, né, ou 16-way, né, associative, compartilhada exclusivamente com as caches. Cache L3, bom, 8 megas, 16 four-way, né, 7 associativo e compartilhada com a cache. Eu tenho que lembrar que a cache L3, tá, é dividida entre os 4 núcleos, tá? Isso aí é uma particularidade dela. Quanto à latência da cache L1, eu só tenho o numeral 3. Creio que essa latência seja em tempo, milissegundos, nanosegundos, segundos, tá? Mas eu não vi mais informações que confirmem. Aqui embaixo tem um aviso: estudar sobre SIND, que realmente eu vi que é de suma importância aqui, então vale ficar de olho. Bom, seguindo aqui, memória DDR3, tá? E quanto ao controle da memória, suporta DDR3 de barramento 1866, são 2 canais, a largura do canal, né, da memória 72 bits e 2 DIMMs por canal, beleza? Voltando aqui, né, só a confirmação da CPU Word, ó, the processor has unlocked clock multiplier. Basicamente o processador é destravado, né, tem o clock destravado, então volta aquela questão de ser fácil de poder alterar o clock dele, isso é algo bom. Outra coisa, o controlador da ponte norte, North Bridge, é de 2 GHz. Temperatura máxima 70 graus centígrados, claro, centígrados não vale chegar a trabalhar isso tudo, tá? Da família, como eu comentei, família 15, beleza? Bom, seguindo aqui, vamos lá. Esses demais dados aqui são do Carlos Yus, tá? Do site Low Level Hardware. Ele é interessante porque, pelo que eu vi, ele é um grande pesquisador de diversas arquiteturas e ele tem um conhecimento bom sobre a AMD. Então tá aqui, ó. Microarquitetura, como eu falei, né? Melhor passar a usar essa palavra. Bom, a primeira coisa do Bulldozer que eu não vi ninguém comentar, ele colocou, olha, alterou o projeto convencional
para o núcleo do processador, que até então um bloco do processador estava trabalhando em conjunto e de forma síncrona, composto por várias subunidades. Eu tinha todo mundo aí amarrado. E aí o que aconteceu? Refizeram o projeto, o tal do projeto CMT, né? Cluster Multiprocessing, tá? Ele é usado aqui, ó, ele é empregado pela AMD, né? É baseado em pipelines desassociados, né? Em vias. A gente vai lembrar que pipeline é a ideia de um tubo, né? De um tubo em linha, um barramento, algo assim do tipo. Então, tá aqui, ó. Empregado pela AMD, é baseado em coprocessamento. E minha bateria vai acabar, para variar. Deixa eu só pegar um carregador, senão o vídeo não flui. Carregador. Rapidão. Beleza, coloquei o carregador, tá tudo escuro porque tá no meu quarto aqui. Deixa eu só enrolar o outro aqui, desenrolar para poder usar. Deixa aí gravando aí. Mas assim, só lembrar aqui onde é que era. Ah tá, essa questão do CMT, né, que ele coloca ali, ela é interessante porque você tinha tudo associado, tudo um item amarrado ao outro. Só que é uma coisa que eu vim percebendo nesse processador, é que com o passar do tempo, a ideia foi começar a desamarrar as várias partes, a desvincular uma da outra. Por quê? Porque quando estava ficando tudo assim amarrado, era complicado. O custo, muitas vezes, não vou nem dizer a custo, mas a aproveitamento do processador. Muitas vezes você deixava de aproveitar legal o processador, por quê? Porque está tudo atrelado um item ao outro. Então, às vezes, até alguma parte fica, como é que eu vou dizer, acaba ficando ociosa, porque o processador tem lá 1000 coisas para fazer e alguma tarefa não é executada. Então é problemático. Deixa eu colocar assim por enquanto. Deixa eu pegar aqui só o caderno. Aí. Bom, aqui de volta. Cadê? Aí, como eu coloquei então, esse projeto foi refeito, tá? E a ideia realmente é descentralizar essa questão do processador, o modo como ele vai trabalhar, tá? Então tá aqui, ó. É empregado pela AMD, é baseado em coprocessamento, tá? Com subunidades e pipelines dissociados. Isso aqui é o mais importante, tá? Por buffers e filas. Aqui tem a palavra barramentos toda arriscada, por quê? Ou então oleodutos, tá? Isso aqui é estranho por um motivo. Esse artigo aqui ele é original do espanhol. Quando eu traduzi, ele trouxe muitas vezes a palavra oleoduto. Eu achei estranho. Até pensei que fosse especificamente barramento, mas é falando de pipeline, né? Pipe vem do inglês tubo, cano, line, linha, né? E pipeline é uma tubulação, uma série de canos em linha, tá? Por isso que acabou aparecendo oleoduto, mas é pipeline. Então, esse projeto foi refeito, tá? E basicamente as várias vias que eu tenho para trabalhar com outras unidades de processamento foram dissociadas, tá? O que acontece? Eu sei que se isso foi reorganizado, mexeu-se nessa estrutura, tem uma nova disposição, tá? E tá aqui, ó. Essa nova disposição traz a vantagem do compartilhamento de algumas estruturas entre os dois núcleos de inteiros. Cada núcleo funciona em um barramento, ou em uma linha, ou em um pipeline, tá? Cada segmento deve afinitizar-se a um núcleo para proporcionar um desempenho ideal. Esse afinitizar-se aqui, eu não sei qual que seria
A tradução mais próxima é como se ele colocasse assim, que cada núcleo, digamos, se aproximaria de um determinado pipeline, que ele tivesse alguma afinidade, vamos dizer assim. A afinidade aqui seria tratando de, sei lá, um ser mais próximo do outro por um determinado motivo. Não vou entrar nessa questão, tá? Bom, basicamente é isso. Então, o que dá para ressaltar lá é que o projeto do processador, né, o projeto CMT, né, de Cluster Multiprocessing, foi refeito. Foi refeito, o pipeline e as subunidades foram dissociadas, naturalmente houve uma disposição melhor, onde eu pude trabalhar melhor, né? Porque o projeto original tudo era muito travado um item ao outro. Bom, a construção desse processador que é multicore, um exemplo aqui que está com base em 8 cores, basicamente o que é a construção dele, né? É uma unidade chamada de módulo inteiro com dois núcleos, uma unidade SIND, que a Alba chegou a comentar isso em aulas atrás, 2 MB de cache L2 e 16 faixas, que deve ser aqui algum buffer, algo ligado a escoamento de dados, tá? Tá quase encerrando. Da arquitetura Bulldozer tem a questão aqui do front-end que ninguém havia ressaltado, mas nesse artigo eu vi que ele chegou a ressaltar, o Carlos Ius, tá? Ele coloca assim, ó, o front-end do Bulldozer é compartilhado por todas as subunidades e é dimensionado e logicamente dissociado das unidades de execução, tá? É o que a gente comentou mais ou menos lá atrás. Os dois núcleos com 4 pipelines de execução inteiro, cada um com o seu scheduler privado e registro de arquivo. Isso aqui é um dado que eu anotei, assim, eu não tenho muita noção dele, mas está aqui, ó. A unidade compartilhada SIND com sua agenda e registradores, né, de arquivos, com 2 pipelines, SIND SSE, AVX e x87, mas também com 2 unidades de 128 bits inteiros, SIND SSE, MMX, ponto final, tá? Aqui só a questão do cuidado que aqui eu anotei assim, ó, tá bem, dos cuidados ao fazer traduções, tá? Ainda mais que esse arquivo veio do espanhol, eu tenho o texto dele original, depois eu até mando. A gente usa o termo brand prediction, só que o branch, que se escreve, né, com CH no final, a tradução dele é ramo. Por isso que quando eu fui ver algumas coisas eu achei estranho. Que o branch que a gente está procurando é sobre desvio, né? A previsão de desvios, o branch prediction. E o branch que a gente está buscando é o branch off, tá? Que é desvio. Então, nesse caso, se uma hora fizer até alguma tradução, o branch que aparecer como ramo, alguma coisa assim, é o branch de branch prediction, que é o mesmo que branch off, que é um desvio, tá? E a outra coisa que eu comentei é do pipeline, né? Pipe quer dizer tubo, pipes, encanamento, e pipeline, uma tubulação, uma série de tubos em linha, uma série de canos em linha, tá? Os dois últimos itens aqui, isso a gente não havia encontrado sobre Brand Prediction, eu achei interessante porque ele coloca assim, olha, isso no próprio artigo desse Carlos Ius, tá? Que é em espanhol. A estrutura a estrutura lógica da previsão de desvios foi significativa, deixa eu colocar assim para eu poder filmar. Foi significativamente redesenhada e ampliada a fim de aumentar a sua taxa de sucesso, tá? Então aqui, ó, a estrutura lógica da previsão de desvios foi significativamente redesenhada e ampliada a fim de aumentar a sua taxa de sucesso. Dispõe de 2 níveis de penalidades de falta, né? Penalidade de falta, até estranho falar, BTB, né? Falha de grande penalidade, de 15 a 20 ciclos, dependendo do tipo de branch, dependendo do tipo de desvio. Então,
Isso é outra coisa que nós não tínhamos de informação até aquele segundo vídeo e a gente já tem, já trata de Brand Prediction, tá? Isso aqui é um dado interessante sobre as unidades inteiras, né? Tá aqui, ó. Cada unidade inteira é como um pequeno núcleo de implementação de 64 bits com 4 canais discretos alimentados por um scheduler independente. Dá para reparar até que no Bulldozer, nessa microarquitetura, toda hora a gente vê a palavra independente, que é sinal que, se eu for comparar com a microarquitetura antiga, né, que é a do AMD64, eu não tenho tanta coisa independente como eu tenho aqui. Aí eu vou lembrar, a independência é legal em qual aspecto? Eu vou saber que eu tenho muita coisa funcionando e se em algum momento alguma parte do processador ficar vaga, ele por conta própria vai pegar uma unidade de agendamento e vai pôr o cara para trabalhar. Isso não vale para tudo, mas vale lembrar que se tem mais independência, eu posso trabalhar melhor. Eu não fico dependendo da parte A ou da parte B. Tá aqui, ó, o núcleo de execução tem 4 pipelines de 64 bits com um design único e inovador que inclui as unidades combinadas AGLU, tá? Pelo menos o termo é Arithmetic Generation Logic Units, tá? Depois eu vou ver se eu acho alguma definição, tá? Mas o texto é esse aí, ó, que eu acabei de ler. Vamos lá. E por final, o último item aqui ficou um pouco confuso. Eu tentei, dentro da tradução, que às vezes vem alguma palavra desconexa, mas está aqui, ó. A novidade dos núcleos de inteiros são as suas unidades híbridas de AGLU. Lembrando que AGLU tem uma relação com AGU, que é a unidade geradora de endereços, né? Address Generate Unit, e tem uma relação com ALU, ou então ULA, né? Unidade Lógica Aritmética. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui do Bulldozer, o que acontece? Ó? Falando da AGLU, tá certo? Tá aqui, ó. Possui unidades inteiras de implementação completas, dotadas de hardware específico, com multiplicador muito rápido e de baixa latência. Unidades pipelinizadas, não achei uma tradução melhor, assim como as antigas, porém sem latência variável com unidades reais. Então, isso aqui tem que ser levado em consideração porque, né? Eu tenho novos núcleos inteiros que trabalham melhor, por quê? Né? Por ter um pipeline, por ter uma latência menor, por ter um multiplicador muito rápido, beleza? Bom, o texto é esse, logo eu devo mandar o texto mesmo para poder acompanhar. E nesse ponto a gente quase fecha o trabalho, mas a gente ainda não tem informações mais específicas de pipeline e nem de SMP, que a gente não pegou nada ainda, mas a gente chega lá. Valeu!